No próximo capítulo nós temos estéticas, experiências e saberes, artes, culturas juvenis e o ensino médio. Logo no início do capítulo, nós temos aqui a exposição de uma diversidade de formas de expressividade dos jovens, né? A gente sabe que, de fato, eles se expressam utilizando aqui uma diversidade de estilos, gostos, né? Isso se reflete também nas roupas, tatuagens, piercings e até mesmo em um vocabulário próprio. Não há como negar que eles possuem aí um repertório de códigos, simbologias visuais, corporais. Quem nunca, em algum momento, se sentiu perdido, né, quando esses jovens do ensino médio se comunicam utilizando códigos, né, utilizando neologismos, algumas palavras que muitas vezes os mais velhos não conhecem, ou mesmo palavras já conhecidas, mas sendo utilizadas com outro sentido. Eu gosto muito de citar aqui um exemplo pessoal. Quando iniciei a docência em uma área bastante vulnerável, né, eu acabei me deparando com um vocabulário que possuía várias expressões as quais eu não conhecia. E para me aproximar desses jovens, eu tive naturalmente de conhecer este vocabulário, assimilar, né, esse vocabulário para justamente ter esta intimidade maior com eles. E são lançados aqui dois questionamentos que são importantes. Como os jovens lidam com essas experiências dentro e fora da escola? Como eles manifestam essas expressões no espaço da escola? A proposta aqui é apontar para dois vetores de discussão. E aí que nós chegamos no próximo ponto: artes e culturas. As artes abrangem aqui sentidos mais específicos de produção, apreensão, compreensão e expressão sensível e simbólica das experiências individuais e coletivas. E nesse universo das artes, nós temos aqui a produção, seja na música, na dança, no teatro, nas artes visuais ou nas audiovisuais, a produção das artes, né? E já o termo cultura é mais abrangente, né? É um conceito mais amplo. E, é claro, a gente utiliza bastante as pesquisas da antropologia para desenvolver esse conceito de cultura. Então a gente pode dizer que o conceito de cultura, né, a ideia de cultura que é utilizada principalmente neste texto e também nos documentos prescritivos, é utilizado aqui um conceito antropológico de cultura. Ou seja, não existe um povo que seja inculto, né? A cultura, ela faz parte do próprio homem, né? A partir do momento em que o homem deixa de ser um animal natural, no sentido de estar submisso à natureza, e ele parte a produzir os seus próprios bens de existência, é aí que surge a cultura. A cultura, ela surge momentaneamente, né, ao surgimento do próprio homem. Então, é como se fosse um processo dialético, né? Não se pode falar de homem sem falar de cultura, e não se pode falar de cultura sem falar do homem. Então, a cultura, ela diz respeito a toda a produção humana, né? Produção humana, e aí a gente pode falar de cultura material, cultura imaterial, cultura abstrata, enfim. De qualquer forma, a partir do momento que eu tenho esse conceito antropológico de cultura, eu não posso dizer que exista um povo inculto. E é normal a gente ouvir discursos, né, relacionados a músicas, a filmes, a danças, né, muitas vezes discursos preconceituosos, no sentido de indicarem que aquilo não é cultura, essa música não é cultura, esse filme não é cultura, esse programa não é cultura. Mas, na verdade, à luz, né, da antropologia cultural,
Isto é cultura, né? Toda produção humana pode ser considerada como cultura. Então, a gente tem aqui a utilização desse conceito antropológico, cultura. Naturalmente, não existe uma cultura única, homogênea, né? O que nós temos é uma diversidade de cultura, uma pluralidade de culturas, né? E aqui são abordadas mais especificamente as culturas urbanas, que são aquelas nascidas na modernidade e na pós-modernidade, no entrecruzamento da industrialização, da urbanização. E aqui nós temos referências feitas ao punk, ao hip hop, ao reggae, ao funk, aos grafites, aos quadrinhos, ao rock. E nós chegamos ao próximo ponto: como as artes e as culturas encontram lugares legítimos nas escolas, né? Ou seja, lugares em que essas expressões sejam aceitas, né? Como se inserem nos seus contextos, como são exploradas nas disciplinas e projetos, estão dentro ou fora dos currículos escolares. Então, há aqui, pessoal, a necessidade de essas escolas possuírem uma infraestrutura que possibilite, né, a expressão dessas várias modalidades musicais, visuais, sonoras e corporais. Historicamente, sistemas educacionais acabam privilegiando os modos mais analíticos de aprendizagem. Isso também é uma própria influência do positivismo, do cartesianismo, né? Essa ideia de quebrar o conhecimento, em dividir o conhecimento em partes e analisar essas partes separadamente, ou seja, perdendo-se aqui a visão do todo. Como, por exemplo, nas aulas de artes visuais, muitas vezes as correntes educacionais positivistas influenciaram, né, o modo como essas aulas são ministradas, e a gente acaba tendo aqui aulas de desenho técnico ou de geometria com a justificativa de serem mais importantes. Então vejam só aqui a presença do positivismo em detrimento da fruição, da produção artística, né? E o reconhecimento das artes está presente aqui na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, né? A 9394/96, quando o ensino de artes passou a constituir-se como componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Agora, com as novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, as artes perderam aqui o caráter de áreas específicas e entraram numa área maior, né, que é a área de linguagens. Isso de forma transversal, no ensino de história, no estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. O que se espera aqui é que as artes e as culturas sejam abordadas de forma articulada, ou seja, que nós tenhamos projetos interdisciplinares e multidisciplinares consistentes, considerando uma diversidade de expressões culturais regionais. E diante dessa abordagem, pessoal, alguns questionamentos surgem, né? Como abordar aspectos da cultura sem que se faça uma reflexão mais aprofundada das especificidades dos campos da música, da dança, das artes visuais ou audiovisuais? De quais concepções de arte e de cultura estamos tratando? Quais formas de arte ou de culturas a escola deverá privilegiar em seus projetos e propostas curriculares? E qual tipo de formação é desejável no ensino médio para que os profissionais possam atuar com as especificidades das diferentes modalidades do campo das artes? Há aqui muitas tensões, né? O fato é que esses jovens ligados às diversas expressões culturais nem sempre encontram na escola suportes conceituais, técnicos e infraestrutura necessários para expandir essas expressões culturais de forma efetiva. E aqui nós chegamos ao próximo ponto: as experiências do corpo que envolvem o sensível e o expressivo têm sido potencializadas e reconhecidas nas escolas. Nós temos aqui uma espécie de denúncia, né? Essas experiências elas estão ficando à margem
nas escolas, ou seja, a escola está marginalizando essas experiências. E fazendo uma rápida análise histórica, a gente chega a algumas causas, né, que podem estar contribuindo para isso. Tradicionalmente, a escola deixou de lado essas manifestações expressivas do corpo, né, e lhe impôs normas e limites com o objetivo de discipliná-lo. Aqui nós temos a influência tanto da religião como também do mundo do trabalho, né? Cuidar do corpo para que esse corpo esteja preparado para o trabalho. Então, historicamente, religião e trabalho acabaram limitando, né, a abordagem das experiências do corpo na escola. Foi somente nas últimas décadas que as artes, a cultura, a expressão e a estética, como manifestações legítimas do corpo, começaram a ser estruturadas nas escolas brasileiras. As escolas, hoje, trazem ainda reflexos da sociedade técnica industrial ou afirmam-se como lugares legítimos para as experiências e sensações do corpo. Há aqui, neste ponto, pessoal, alguns caminhos, né, para superar alguns problemas que foram apresentados. Pode-se aprofundar o potencial existente em outras estéticas voltadas para o corpo, que passam por hábitos, gestos, roupas, tatuagens. Por meio dessas corporeidades juvenis, a gente pode achar simbologias, significados que podem ser ampliados, podem ser cruzados com outras experiências de outros campos, como por exemplo das ciências, da história ou mesmo das próprias artes. Então, a gente tem aqui uma perspectiva mais flexível, né? Mais ampla, mais abrangente. E aqui nós temos referência, né, às práticas interdisciplinares. Agora, é importante que os professores estejam também abertos para isso. Nós ainda temos uma influência muito grande desses padrões hegemônicos europeus. Esses padrões, na maioria das vezes, são privilegiados nos currículos escolares. E apenas quando as vertentes político-ideológicas mais críticas apontam para aprendizagens mais contextualizadas, é que começa-se a dar um enfoque a essas expressões mais específicas, mais locais, sendo que muitas vezes essas expressões não são legitimadas. O que trazem os jovens para as escolas, no que tange às suas culturas, gostos e referências culturais? É possível que as escolas se abram para as formas culturais contemporâneas, próximas dos jovens? Nós vimos que esses jovens criam e produzem suas representações a partir de códigos e signos da contemporaneidade. E diante de tudo isso, surge aqui a escola para mediar essas representações com o conteúdo escolar, né? Aí a gente pode ter aqui até mesmo um choque, né? Não há como a gente negar que os jovens de hoje estão mais informados que os jovens de décadas atrás, né? O acesso à informação está muito mais fácil, né? Está mais, digamos, democratizado. Agora a gente tem de fazer uma diferenciação entre informação e conhecimento. O conhecimento é como se fosse aqui a consolidação de informações, né? É uma espécie de estruturação de um conjunto de informações que vai dar origem aí ao conhecimento. Então, o conhecimento ele envolve algo mais complexo, algo mais sólido, e atualmente a gente está vivendo uma época de muitas informações. Consequentemente, esse conhecimento está mais fragmentado. Até porque os jovens hoje, né, eles buscam aquela informação, exatamente aquela informação que está sendo pedida. Antes, quando a gente fazia as nossas pesquisas, né, ia às bibliotecas, procurava os livros, tinha de folhear os livros, fazer a leitura até chegar naquela informação. Hoje, com as ferramentas de busca, isso ficou muito mais fácil.
Consequentemente, a construção do conhecimento a gente pode falar que está mais fragmentada. Então, como trabalhar com essa facilidade de informação e, consequentemente, essa fragmentação que existe na informação? Como trabalhar isso na escola? No próximo ponto, nós temos como as expressões culturais poderiam estar mais incorporadas no cotidiano escolar. Não basta que essas expressões estejam presentes nos espaços escolares. É importante que seja propiciada aqui uma experimentação e desenvolvimento de suas intelectualidades próprias, superando o sentido somente de fazer pelo fazer. Ou seja, a escola deve aqui considerar essas expressões como legítimas. Foram apropriados como um forte instrumento de contestação nos anos 60 e 70, até tornarem-se uma marca da visualidade urbana contemporânea. Estamos falando dos grafites, carregados de letras e imagens que revelam uma diversidade de estilos, mensagens e vertentes. Expõem uma ótica da diversidade e da complexidade das cidades, podendo significar um modo singular de interpretá-las e entendê-las, seja a partir de suas vertentes artísticas, seja em sua forma mais radical, a pichação. E ainda, revela uma fonte riquíssima de elementos visuais, observada no uso de cores, perspectivas, repetições, modulações, volumes e elementos simbólicos capazes de gerar um vasto conteúdo para as aulas de artes visuais. Seria interessante, pessoal, por exemplo, a escola realizar debates, para superar esse caráter proibitivo ou mesmo punitivo dessas expressividades. No próximo ponto, nós temos a música, seus gêneros e estilos podem significar na escola uma oportunidade de provocar misturas intergeracionais. Talvez aqui a música seja um elemento que mais aglutina a sociedade juvenil, que mais agrega as identidades, envolve aqui o sensível, traz à tona questões sociais. A gente tem uma expressividade muito grande, no sentido também de trazer denúncias. E aqui nós temos o funk, o hip hop, o funk sendo muito apreciado pelos jovens, marca um som sincopado em sua vertente carioca. É conhecido por trazer letras de apelo erótico. Então, nós temos aqui referências feitas a alguns grupos e também a alguns estilos musicais. Se a escola der conta de conectar antigas e novas referências culturais, conseguirá diminuir a distância geracional entre professores e alunos. Não há como negar que existem essas experiências intergeracionais, unindo antigas e novas culturas, Nós, professores, e eles, os jovens, Agora, para que isso aconteça, é preciso que nós, enquanto professores, conheçamos esses novos códigos sonoros, novas formas presentes nas culturas contemporâneas e confrontar com outros padrões e outros estilos de diferentes épocas. No item Artes e Culturas, com conhecimento, a gente tem aqui uma referência feita a Ana May Barbosa, uma das pioneiras nas pesquisas sobre ensino de arte no Brasil. Ela traz aqui 3 tipos de saberes diferenciados e complementares que devam contemplar o ensino das artes: o fazer, o ver apreciar e o contextualizar. Há aqui uma referência feita ao universo das histórias em quadrinhos, que é bastante influenciado hoje por referências orientais, como os mangás, e se mantém como uma das forças de maior penetração cultural entre os jovens. Se isso está tão presente entre os jovens, por que não ser ensinado na escola? E no item Campus em Expansão, a gente tem aqui a necessidade de as escolas assumirem essas formas artísticas e culturais dos jovens como sendo legítimas, não apenas permitindo que sejam manifestadas nos seus espaços, mas compreendendo seus significados, identificando seus códigos e relacionando-os com outros códigos.
os estudantes aqui devem ser vistos como produtores e fruidores de diferentes culturas, né? Eles têm de usufruir dessas culturas. Agora, deve haver estruturas públicas sociais que acolham a emergência dessas expressividades. Então, além de estar presente, né, nos currículos, né, essa expressividade também deve ser acolhida, né, na escola com uma infraestrutura que possibilite essa diversidade de manifestações da expressividade dos jovens.